A paz do Senhor. Pode se assentar, o seu assento, tá? Queridos, eu quero louvar a Deus por esse privilégio de estar com vocês. Obrigado. E juntos podemos meditar na porção da palavra de Deus. Eu quero fazer alguns agradecimentos e louvar a Deus pela vida do pastor presidente do campo da Assembleia de Deus Paulistana, que é o pastor Eri Alencar. Eu quero pedir que os irmãos transmitam minha gratidão ao pastor Eri, que permitiu que o convite fosse feito a mim, para que eu pudesse estar com vocês nessa data festiva e nós juntos podemos falar, adorar, glorificar e recebermos a poderosa palavra de Deus. Então vocês agradeçam ao pastor Eri, por favor, por ter permitido a minha vinda, que vocês tivessem me feito esse convite tão honroso. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Pastor Eliseu é um amigo, um grande amigo meu, mandou um áudio para mim, falou comigo, que vocês eram uma bênção e amantes da palavra de Deus, e eu fico muito feliz de também poder pregar aqui e conhecer vocês. Então minha gratidão ao pastor Eri Alencar e ao pastor Eliseu Alencar, que eu acho que é o vice-presidente do campo, é isso? Presidente executivo. Que Deus possa abençoar também a pessoa do pastor Eliseu, que está representando o pastor Eri. Ao pastor Welson Assis, que é acho que é o líder, né, da juventude. Obrigado, viu, mano? Obrigado pela moral. Ao cantor Alain, que acabou de louvar a Deus de uma forma muito brilhante. Deus possa ser louvado na vida dele. Amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digo amém. Olha, eu sei que vocês estão em uma jornada bastante longa. Vocês estão aqui desde ontem, hoje pela manhã, e acredito que emendaram o almoço e já ficaram aqui direto. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, para que eu não canse vocês, não que vocês não queiram ouvir, mas eu sei que o corpo, a nossa cabeça, a mente, ela se desgasta mesmo. Mas eu preciso ser responsável e preciso pregar a palavra de Deus. Então eu vou tentar ser o mais enxuto, mas que eu possa poder pregar uma palavra bíblica e que possa atingir o seu coração, tá bom? Eu pedi para que vocês se assentassem, principalmente respeito às moças que estavam em pé, mas faça como o pastor presidente ensina a vocês. Se o pastor Eri ensina que vocês podem ficar sentados, permaneçam. Se ele ensina que você tem que ficar em pé, coloque-se de pé e abra a sua Bíblia comigo na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Epístola aos Gálatas 5. Enquanto você abre, eu quero transmitir aqui alguns abraços, tá? Primeiro para minha esposa, a irmã Cristiane, que me atura aí já há quase 10 anos, está em casa no Rio de Janeiro, com meu filho Bernardo, e o pastor Tiago de Assis, que falou muito bem de vocês também, é um grande amigo, estive com ele recentemente, e quero transmitir um abração ao pastor Tiago de Assis, tá bom? Vamos lá. Epístola aos Gálatas 5, a partir do versículo 16. Os irmãos encontraram, digo amém. Isto vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Se você puder e quiser, você diz amém? Tome seu assento. Ao Diego também, o pastor Diego. Onde está o pastor Diego? Deve estar na correria aí. Gente boa toda a vida. Irmão, obrigado, cara. Tá? Você é um homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. Tá? Vamos lá. Amados, a primeira coisa que nós devemos ter em mente para esta tarde é que Deus é eterno, indivisível e incorpóreo, o que significa dizer que a nossa mente finita jamais alcançará Deus. Então o interesse de conhecê-lo não tem um ponto de partida em nós mesmos. Não é de nós que o ponto de partida dessa relação tem seu início. Na verdade, Deus precisa querer se revelar à humanidade. E a ação
graciosa e misericórdia de Deus, de que se revelar tem um nome, nós chamamos de cognoscibilidade, que vem da palavra cognição, que é compreensão e percepção. Só compreendemos ou percebemos a Deus mediante a sua graça e misericórdia. E essa vontade de Deus se revelar à sua criação se dá no mínimo em 4 tipos de manifestação, o que muitos chamam de quadrilátero wesleyano, mas se dá no mínimo de 4 pontos. A primeira forma que Deus se manifesta, se revela à sua criação, se dá exatamente sobre as Sagradas Escrituras. É sobre as Sagradas Escrituras que nela leio, vejo, percebo, creio e assim tenho um ponto de contato com o Criador. A segunda maneira de Deus atrair a sua criação para perceber que nós não estamos soltos no mundo e que é de fato um ser criador, Senhor de todos nós, está sobre a natureza. E que muitos agora têm utilizado a ideia do design inteligente para justificar que a ciência, de um tempo para cá, tem chegado ao entendimento de que tudo que foi criado não pode ser simplesmente por a obra do acaso, mas eu vou além. Já existia muito antes do pensamento do design inteligente uma proposta filosófica do período pré-socrático, onde os filósofos discutiam sobre arquê e physis, tentando descobrir de onde era o elemento do ponto de partida que formou todas as coisas. Uns diziam fogo, outros diziam vento, outros diziam água, e assim ar, e assim sucessivamente. Você também tem a questão, então se você não se dá por conhecido que há um ser, um Senhor de todos, um Criador, pelas Sagradas Escrituras ou pela manifestação da glória dele sobre a natureza, Deus há de se revelar na história. E você olhando para a história da humanidade, você vai perceber pegadas que Deus vai deixando, que nós chamamos de evidências. E essas evidências testificam e manifestam acerca da existência desse ser criador. E, por fim, a experiência, que seria o ato milagroso, quando as nossas mãos não alcançam o feito divino, mas Deus assim realiza esse feito, mesmo a mão dos homens sendo curta, sem recursos, há uma prova inconteste, não há o que se discutir, que de fato uma ação sobrenatural fez uma ação que o humano não conseguia realizar. De todas essas formas você pode perceber a Deus, mas só uma delas te dá capacidade e oportunidade de prosseguir nesse conhecer a Deus, que é as Sagradas Escrituras. E ora vista, é um dos pilares da fé protestante, chamada de sola Escritura, que significa somente as Escrituras, e a base da fé protestante, não cristã, nós nos diferenciamos muitos católicos nesse princípio, está sobre as Sagradas Escrituras. É nela que eu leio, creio, percebo e entendo, na medida do possível, quem é esse ser criador que quer se relacionar conosco, que chamamos de Deus e que nos ama tanto. São as suas vontades, desígnios, promessas, o que é santo, o que é profano, como ele quer ser adorado, o que são anjos, o que é a graça, a condenação e assim sucessivamente. Tudo se dá em prosseguir e conhecer Deus através das Sagradas Escrituras. Bom, conforme eu vou lendo as Sagradas Escrituras e percebendo esse ser criador, ele vai se manifestando e vai utilizando algumas figuras para demonstrar para nós, a fim de que venhamos compreender como é que ele nos vê e a forma da proposta do seu relacionamento. Existem muitas figuras que Deus utilizará ao longo da Bíblia Sagrada para que nós possamos ter uma sensibilidade, uma proximidade com essa mentalidade divina de relacionamento, e eu vou elencar algumas para vocês. Talvez a mais famosa ou utilizada por nós seja a figura da ovelha, e aí tem um texto de Ezequiel 34, 31, que diz claramente: vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo. Não só ovelha, Deus também utiliza a figura do trigo, como descrito em Mateus capítulo 13, assim como também utiliza a figura de pedras em 1 Pedro 2,5, e no mesmo texto de 1 Pedro 2,5 também utilizará a figura de sacerdotes. Não só isto, Deus utilizará a figura de luz e sal, descrita no Evangelho segundo Mateus, escreve no capítulo 5, versículo 14 e 15, utilizará a figura de vara em João 5, 15, e talvez uma que nós usamos com bastante frequência também, assim como o pensamento da ovelha, que está descrita em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, em que o apóstolo Paulo diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, e eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que o apóstolo Paulo está representando, e não só ele,
Existem muitas outras referências que dizem isto, que nós somos a esposa, Cristo é o esposo, nós somos a noiva, Cristo é o noivo, e nós temos essa figura de um relacionamento conjugal, que zela como um ápice de intimidade e de fusão de corpos, no sentido de um pertencer ao outro. Bom, só que esse pensamento de noivo e noiva, esposo e esposa, não é restrito só a um pensamento do Novo Testamento. Muito pelo contrário. Já no Antigo Testamento, Deus já se referia ao próprio Israel como sendo sua esposa. Isaías dá uma base disso no capítulo 54 do seu livro profético, versículo de número 5, ele diz: pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. Tanto para Israel, Deus o chama como esposa, e agora a partir de Cristo, por meio da graça, fez todos, sem distinção de povos, quer sejam judeus, gentios, samaritanos, bárbaros, não importam, todos aqueles que são alvos da graça de Cristo e chamados por Ele para a salvação, de fato são considerados sua esposa ou sua noiva prometida. Bom, se somos esposo ou noiva, desde o Antigo e no Novo Testamento, nós temos que mostrar para vocês aqui, antes de mais nada, uma diferenciação da forma de se enxergar o casamento. Para os judeus, o casamento, de entre tantos fatores, se dá em um documento nupcial chamado de ketubá. E eu chamo a sua atenção para te dizer isto, que a ketubá não é um documento bíblico, é um documento rabínico. Os rabinos entendem, e é uma boa proposta, que para aqueles que estão casando-se, precisam compreender que o casamento não será sustentado apenas no eu te amo. Existem deveres e existem direitos ao longo do casamento, a fim de que essa relação possa se manter viva, possa se manter saudável. Então a ketubá é um documento que descreve os direitos e os deveres dos cônjuges. Inclusive, uma ênfase bastante clara para quem está se casando no judaísmo, e assim na ketubá, é que o marido deve prover e proteger a sua esposa. Tem um documento muito mais voltado para uma conscientização que o casamento tem direitos e deveres, do que simplesmente pautado numa ideia romântica. Já no Ocidente, diferente. Para nós, o casamento não é uma obrigatoriedade num documento que me dará consciência do que devo ou não fazer. Aqui no Ocidente, por mais que nós não viemos utilizar a ketubá, todo casamento é pautado no amor, e aí já implica aquele que ama, naturalmente fará os seus deveres e naturalmente irá galgar os seus direitos ao longo dessa relação. Então, para nós do Ocidente, é muito mais uma questão moral, uma questão de valor, do que simplesmente, não que seja só assim no judaísmo, mas do que simplesmente uma questão documental. Bom, o que eu estou alegando para vocês? Que para nós do Ocidente, todo e qualquer tipo de dever numa relação tem um ponto de partida no amor. Eu sou casado com a Cristiane há 8 anos, estou com ela há alguns outros anos, mas de casado são 8 anos, e eu entendo que os deveres que devo fazer para que a minha esposa viva feliz está vinculado à concepção de amor. Então ninguém deve se casar para ser feliz. O amor deve ser feito para que você case com a finalidade de fazer outro feliz. Então o amor pleno é o amor que te dá a capacidade de abrir mão de si para que o outro se sinta bem. Então é a diminuição do nosso ser narcísico. Não só eu digo isto, o próprio Cristo concorda com isto. Ainda utilizando a figura do casamento que eu estou dizendo, Cristo vincula como é que nós devemos nos comportar a fim de que possamos ter uma relação saudável com Deus. Mateus escreve no capítulo 22 do seu Evangelho, versículo 37 ao 39, e ele diz: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Cristo está dizendo? Se o ponto de partida desse casamento que você tem com Deus não for o amor a Ele, nenhum tipo de ordenança será cumprido, quer seja mosaico ou quer seja na época da graça. Toda a condução de dever de uma relação de cônjuges se dá no ponto de partida do amor, e Cristo está dizendo isto: amarás o Senhor teu Deus, não só pela metade,
mas de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E se você não amar Deus, jamais você será capaz de praticar e exercitar uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Alguém está comigo? Diga amém, por favor. Amém. Nós chegaremos lá. Bom, então já ficou bastante claro. Existe uma figura, Deus nos enxerga como a sua esposa, a relação entre marido e esposa se dá como ponto de partida no amor, o marido que ama protege e provê, e a mulher que ama é fiel e também cumpre com seus deveres e tem seus direitos ao longo do casamento. O problema é, qual é o alvo do nosso amor? E o próprio Cristo te diz que a nossa tarefa é amar a Deus, para que os mandamentos de Deus sejam cumpridos, também alerta, segundo escreve João capítulo 3, versículo de número 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A palavra amar aqui no grego tem semântica cerca de 5 semânticas, ou cerca de 5 sentidos. Para esse versículo, versículo 19, do capítulo 3 do Evangelho joanino, tem um sentido de deleite. Então Cristo está deixando bastante claro em João 3,19, a luz veio aos homens, e essa luz entende ser Cristo. Então Cristo veio a nós, e mesmo esse marido fiel, amoroso, zeloso, carinhoso, provedor, protetor, gracioso, que dá vida por amor à sua esposa, essa esposa que somos nós, até gostamos desse marido, mas nos deleitamos com o nosso amante, e esse amante é as trevas. Perceba que o texto não diz que os homens amaram só as trevas. O texto está dizendo que os homens se deleitam mais nas trevas do que se deleitam na luz. E o próprio Cristo resolve essa problemática dizendo: a causa do deleite está porque as suas obras eram más. A palavra obras más aqui tem um sentido de julgamento ou avaliação moral. Para eu encurtar, moral é a avaliação do que faço com o que sinto. Moral é a avaliação do que faço quando sinto, quando um princípio ético é confrontado. Vou tentar ser mais claro. O que é um princípio ético? É algo estabelecido para uma boa convivência. A moral só existe quando a ética existe. Então a moral é a avaliação que eu faço com o que sinto confrontado pelo princípio ético. Qual é o princípio ético? Quem casou deve ser fiel. Qual é a avaliação moral dos homens? Eu me deleito mais nas trevas do que a luz. Então nessa relação de Deus ser o nosso esposo e nós sermos a esposa de Deus, existe um amante, e esse amante é as trevas, e nós temos mais prazer de nos deleitarmos nas trevas do que nos deleitarmos na luz. Bom, esse relacionamento está complicado, porque nós somos por natureza infiéis a Deus. Por natureza, nós temos tendência ao pecado, mais do que tendência à luz. Então, para esse casamento funcionar, este marido, nosso marido, não nos entrega a carta de divórcio. E isso já está previsto no Antigo Testamento. O que significa dizer que esse marido luta e não desiste da sua esposa. Logo, mesmo repreendendo, mesmo condenando o pecado, Deus não abre mão do pecador, a não ser até o dia do juízo. Então nosso Deus é perdoador e misericordioso, e o que faz com que paulistana esteja adorando é o conceito de graça, e é o que Paulo está abordando na Epístola aos Gálatas. O que Paulo está tratando na igreja da Galácia? Esse ponto de partida. Relacionamento por contrato não funciona, só relacionamento pela graça. Relacionamento por contrato não funciona, só relacionamento pela graça. Eu vou elencar alguns pontos e nós iremos mergulhar, mas só se você ainda quiser ouvir. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Então vamos lá, não se canse, vamos lá. Eu vou até abrir um parênteses, é nítido que vocês estão me dando atenção, tá? Mas eu estou fazendo isso por didática, que eu sei que você está cansado, e eu preciso te chamar a atenção para isto. Se vocês me tiraram do Rio de Janeiro, só um exemplo, só para gritar no teu ouvido, a gente é histérico e louco. A gente precisa glorificar, mas entendendo porque está glorificando, senão não fará sentido nenhum isto. Quantos amam a palavra, diga glória a Deus, por favor. Nós iremos nos deleitar, mas eu vou explicar algo para você. Antes de nós nos deleitarmos, perceba isto. A Epístola aos Gálatas
é uma comunidade cristã formada majoritariamente por gentios, não por judeus convertidos. Por isso Paulo trata em Gálatas algo semelhante trata aos Romanos. São cartas que parecem ser intercambiáveis. Paulo está condenando a circuncisão e os ritos judaicos pregados no primeiro século. Então Paulo logo começa, Gálatas no capítulo 5, versículo 2, dizendo: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque o homem que se deixa circuncidar, segundo Paulo, está obrigado a guardar toda a lei. E aí você está separado de Cristo. E vos sereis justificados por conta da lei. E da graça você caiu. Então Paulo logo começa a epístola aos Gálatas, no capítulo 5, dizendo: circuncidou, assinou a Ketubá. E se assinou a Ketubá, você de forma pública está dizendo para toda a paulistana: eu casei com Deus e vou sustentar meu casamento nos direitos e deveres. Isto não vai dar certo, porque Paulo também escreve em Gálatas, capítulo 2, versículo 21: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, Cristo morreu de forma desnecessária. E aí, o que Paulo está propondo é o seguinte, pastores e irmãos: se o contrato fosse bom, Cristo não precisava ter vindo morrer. Então, quando o relacionamento era por lei, não por graça, o homem caía da graça o tempo inteiro. E diz a Bíblia claramente que aquele que não cumpre o mandamento é considerado maldito. É considerado o quê? Então o marido, percebendo que a relação conosco não iria se manter por contrato, ele imputa um amor gracioso. Aí Paulo escreve, Gálatas 3, versículo 6 ao 14: é o caso de Abraão, redobre a atenção, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente, diz Paulo, que pela lei ninguém, quantas pessoas? Será justificado diante de Deus, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Redobre a sua atenção mais um pouco aqui para mim, e nós iremos lá. O que Paulo está dizendo? Agora nosso casamento não se dá por contrato, se dá pela fé. Se dá por onde? Fé. Se dá pela fé. E Paulo diz em Gálatas capítulo 2 que aqueles que tentam introduzir o contrato novamente são falsos irmãos, porque Paulo está convencido, e nós também, que não há possibilidade de mantermos um casamento com um marido desse, com o nosso mérito. Então esse marido te ama tanto que oferta a fé a graça pela fé, e pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o senhor está dizendo para mim, pastor, nesses 20 minutos dessa introdução longa, que o meu casamento com Deus é só crer e eu estou bem casado? É isso que você está pregando em Paulistana? Basta crer em mais nada? Não é assim. A natureza da fé não é só acreditar em algo. Fé vem da palavra hebraica emuná, que significa decidir ser fiel àquilo que eu decidir crer. Então ter fé não é apenas orar e um paralítico levantar, isso é dom. Fé é quando o Osasco inteiro grita algo contrário à nossa fé,
E mesmo Osasco gritando contra a nossa fé, paulistana permanece firme naquilo que decidiu crer. Alguém está entendendo? Está glorificando a Deus. Maravilha. Aí Paulo deixa claro, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É o texto que lemos. Para encurtar, eu vou aqui só pontuar alguns comentários. Primeiro, andar no Espírito no grego tem sentido de força. Segundo, a palavra concupiscência da carne, nesse contexto, tem sentido de essência. Então significa que se a força do Espírito me conduz, a carne perde a força. Vou repetir, hein? Eu não digo que a carne vai embora, só vai embora no arrebatamento. Antes de Cristo voltar para a sua noiva e o casamento acontecer, a carne não morre, ela fica enfraquecida. Então vamos para a figura do casamento. Você é bem casado com Deus, sim ou não? Mas a carne é um amante que não tem vergonha na cara. Então o amante vem e você diz para o amante: eu te conheci antes do marido, mas não te aceito mais como meu ficante. Decidi manter bem meu casamento. O amante recebe não. Passa 2 dias, ele bate no WhatsApp, ele bate no Instagram, te visita na faculdade, perturba a tua vida, porque a carne não irá desgrudar de nós. Logo o diabo não é o nosso amante. O diabo é amigo do amante. Quem é meu adversário? Meu primeiro adversário sou eu. Essa ideia que se apareceu, infelizmente, em alguns púlpitos da Assembleia de Deus, é heresia. Maniqueísmo é heresia. O diabo não é o Thanos e a igreja não é os Vingadores. Isto não existe. O diabo tem 2 funções: tentar e acusar. Tentar e acusar. Então a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar a Deus? É se converter. E o que é se converter, pastor? Não vivo mais eu, mas Cristo. Alguém está entendendo? Diga agora a Deus, por favor. Percebeu? Porque a Bíblia também assegura que nós não somos tentados por coisa alguma, a não ser pelos nossos próprios desejos. Então o diabo é parceiro do meu amante chamado Carlos Júnior. Aqui dentro tem 2 Carlos, um que quer ser fiel, um que gosta de infidelidade. E o diabo é o leve trás da carne. Acabou o culto, ele diz: o amante está te esperando para pecar mais um pouco. O amante está te esperando para cair mais um pouco. O amante está te esperando para vacilar mais um pouco. E Paulo, sabendo disso, escreve em Romanos capítulo 7: o bem que eu quero fazer, já convertido e apóstolo, não faço, mas o mal que eu não quero, eu sou miserável, não consigo frear os meus próprios desejos, de tão miserável que eu sou. Logo, se você está casado com Deus, você precisa mandar esse amante embora. Se você está casado com Deus, você precisa mandar esse amante embora. Pastor, e se eu não mandar o amante embora? A nossa vida será uma vida de enfermidade e praga, no sentido espiritual. Vamos lá, e agora nós podemos mergulhar. Se você abrir a sua Bíblia rapidinho, no texto de Números capítulo de número 25. Números capítulo de número 25. Número capítulo de número 25. Diz a Bíblia Sagrada que houve uma praga em Israel. E essa praga em Israel matou 20.000 hebreus. Quantos hebreus, irmãos? 20.000. Qual foi a causa da praga? Balaão. Talvez você acredite que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Você está equivocado. Balaão conseguiu, não proferindo maldição. Segundo o capítulo 31 de Números, versículo 16, o próprio Moisés diz para o povo que Balaão, em seu ensinamento, trouxe mulheres para Israel e gerou a praga, descrita no capítulo 25. Como é que Balaão funciona? Balaão, contratado por Balaque, diz para Balaque: eu sou servo de Deus,
e eu conheço o marido deles. Eu sou profeta do marido e eu conheço bem a esposa. Se você me contratar para amaldiçoar Paulistana, não vai funcionar, porque está escrito no contrato que o marido é provedor e protetor da sua esposa. Algumas músicas evangélicas de chuta farinha e o diabo não sei quem e o encanto será quebrado, é puro delírio gospel. Está errado. Não há encantamento contra o povo de Deus. E diz a Bíblia: aqueles que são feitos filhos de Deus, o maligno não os toca. Vale um grito de glória a Deus por isso, sim ou não? Como é que Balaão amaldiçoa? Balaão diz para Balaque: o marido odeia adultério, descrito em Oséias. Existe adultério espiritual. Só tem um jeito de você machucar este povo, porque na cabeça de Balaque, a força de Israel não é uma força física, é uma força espiritual. Então ele contrata Balaão para isso. Desliga a Paulistana do espiritual, que eu destruo o material deles. Desliga a Paulistana de Deus, que eu consigo pegar eles. O que Balaão faz então? Manda 7 mulheres, 12 mulheres se não me engano. Essas mulheres descritas no capítulo 25 pegam os líderes das tribos de Israel, levam para cometer ação sexual, e por meio da ação sexual levam Israel para o altar de Baal Peor. Quando Israel começa a idolatrar, capítulo 31 de Números, versículo 16, diz a Bíblia: e Israel cometeu mal. O mal ali em hebraico é Maal. Maal em hebraico significa infidelidade. O que Moisés está dizendo? Se a noiva for infiel, o esposo tira a proteção. Se a noiva for infiel, o esposo tirará a sua mão. Conforme os hebreus irão morrendo, um homem chamado Finéias faz diferente de todo mundo. Um ato de infidelidade, cenário de destruição. Um homem chamado Zinri, da tribo de Simeão, pega na mão de Cosbe, entra na tenda para cometer relação sexual. Agora olha isso aqui: Moisés chora, Arão chora, e Finéias pega uma lança na mão, entra na tenda de Simeão, e com uma lançada só ele mata Simeão e mata Cosbe, mata Zinri e mata Cosbe. Quando ele mata Zinri e Cosbe, a praga para. Deus diz para Moisés: diga para o povo de Paulistana que só Finéias entendeu que eu sou marido ciumento, e eu não quero ver a minha esposa se relacionando com outro. Como Finéias entendeu meus ciúmes, diga para ele que eu quebro aquilo que prometi para Arão. Só Arão seria sacerdote, mas de Finéias e da sua descendência eu chamo sacerdócio. A palavra Simeão vem do hebraico Shimon, Shimon vem do hebraico Shemá. Shemá significa ouvir. Para alguns judeus, a palavra Shimon é a composição de duas expressões, Shan Avon, que significa existe iniquidade. Quem é Finéias? Aquele que está disposto a matar tudo aquilo que o faz ouvir acerca de iniquidade. Quem é Finéias? Se a praga vier, se o meu amante vier pelo celular, eu enfio a lança no celular. Se meu amante vier pelos olhos, eu arranco os olhos. É melhor entrar cego no céu do que com os 2 olhos no inferno. Alguém está entendendo e está glorificando a Deus? Quando Finéias pega a lança na mão, Deus pega a promessa na dele e diz: só Arão e a descendência dele entravam no Santíssimo. Mas como Finéias pegou a lança, disposto a matar aquilo que o faz ouvir iniquidade, diga para ele que eu quebro o concerto e vou abrir uma porta para ele que não abro para todo mundo. Quem não pegou na lança vai ver a presença, vai ver a Shekhinah, mas quem pegou na lança vai entrar no Santíssimo e ver o peso real da glória de Deus. Agora eu te digo sem medo de errar: não existe culto gelado, não existe culto frio. Existe culto de pessoas que estão se deitando com amante.
E quem se deita com amante, vê a presença, mas não se envolve no meio da glória. Mas se essa tarde, final de festividade, você pegar essa lança na tua mão e sair daqui voltando para a tua igreja dizendo: a partir de hoje não tem espaço para o amante, Deus te fará sacerdote e te fará visitar o Santíssimo Lugar. Pastores, irmãos, juventude, a palavra sacerdote vem do hebraico kohen. Kohen tem uma tradução dúbia, vem do acadiano levantar ou do hebraico se curvar. O que é ser sacerdote? Quanto mais você se curva, mais Deus te levanta na terra. Quanto mais você se curva, mais Deus te levanta na terra. O amigo do amante, ele não vale nada. Por que ele não vale nada? Porque o amigo do amante, ele te chaveca, te empurra para o adultério espiritual. E quando você vai se encontrar com o marido, ele usa dardo e joga na sua cara. Você não pode se envolver no Santíssimo. Eu sei com quem você se deitou, eu sei que site você visitou, eu sei que música que você anda ouvindo, eu sei o jeito que você namora a sua namorada. O amigo do amante não quer que você se curve, mas o marido, que é perdoador, está te dizendo essa tarde: manda esse amigo embora, porque se você descer na minha presença, eu te levanto em Osasco na face dessa. Quem está recebendo essa palavra, levante a tua mão mais alto que você puder, e não baixe a sua mão que você levantou, essa mão ungida que você levantou, essa mão ungida que você ergueu, coloque no ombro desse crente que está ao seu lado e seja mal educado. Não é para ser educado, seja mal educado. Chacoalha ele, diga desse jeito, sem medo de errar: o marido não falta culto, o marido não falta trabalho. E se você não está sentindo a presença, é que talvez você quebrou o contrato. Mas se essa tarde você pegar a lança na mão, o marido pega a promessa na dele, e ele está te dizendo: entra na minha. Só quem está entendendo isso, um minuto de glória a Deus, os que têm coragem. A lança na mão. Tem muita gente que me manda pergunta na internet dizendo: pastor, posso isso? Pastor, posso aquilo? Pastor, não tem base bíblica para isso? Pastor, isso é religiosidade? Pastor, isso aqui? Então o que Paulo recomenda a Corinto, ou a igreja, aqui é muito forte aqui em São Paulo, a congregação cristã no Brasil, que usa véu, está certa, ou a Assembleia de Deus está correta? Porque o uso do véu ali tem um sentido cultural. Por que cultural? Porque quem não cobre o cabelo no judaísmo, principalmente no ortodoxo, é vergonha para o marido. Então as mulheres precisam só mostrar o cabelo para o marido. Mostrar o cabelo para quem? E como Corinto é uma cidade cosmopolita, tem judeu, tem gentil, tem romano, tem tudo que é raça de gente. O que Paulo está dizendo? Tem sacerdotisa que cortava o cabelo e está sendo confundida como prostituta. Então o véu lhe será por cabelo. Ou seja, eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito. Por exemplo, quem aqui é casado, levante a mão, ou namora ou está noivo. Quem está comprometido, levante a mão. Levante a mão, bacana. Primeiro os garotos me respondem: é confortável para você, sua namorada, esposa ou noiva, bater foto de biquíni e mostrar as nádegas no Instagram? É confortável para você, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então aquilo que envergonha o esposo também não é lícito para mim, porque eu sou casado com ele, mas há uma nuvem de multidão que quer meter o dedo nesse casamento. Então, como eu, uma esposa fiel, digo: a minha carne está querendo, mas se vai envergonhar meu casamento, a minha lança já está na mão e eu vou... você não está recebendo essa palavra? Você não está recebendo essa palavra? Levante a palma da mão estendida para receber isso, assim ó, para receber. Me desculpe, pastores, me desculpe o linguajar que eu vou usar, mas assembleiano de açúcar está na igreja errada. Agora você é o otário, agora você é a trouxa, agora você é o besta, que vive a vida como velho, que não mostra o corpo no Instagram, que acha que tudo é pecado. Vamos ver quem é o trouxa quando a trombeta tocar e os liberais ficarem perdidos. Mas você que...
com a lança na mão. Só quem tem a lança na mão. 1 minuto de glória a Deus, os que são casados e não abrem mão do casamento. 1 minuto de glória. Aqui do meu lado direito alguém está casado. Aqui do meu lado esquerdo alguém está casado. Será que no meio da igreja alguém está casado? Alguém está casado, alguém está casado. Só que acreditam que não vale a pena se deitar com um amante chamado carne, mas permanecer fiel a esse casamento. Dá um pulo nessa cadeira, uma razão de glória. Os que têm coragem. Eu encerro. Fique de pé que eu não vou te cansar mais. Bata na mão de 3 pessoas e diga para ele: vai pegar a lança ou vai ficar fora do Santíssimo? Diga para ele: vai pegar na lança ou vai continuar só vendo a presença, mas não mergulhando nela? Vai pegar na lança ou vai preferir nadar e morrer na... Alguém já está... Eita! Vai pegar na lança ou vai continuar essa vida fria? Vai pegar na lança! Maravilha, que maravilha, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu lhe dizer algo aqui em certo. Josafá se aparentou com Acabe, e Acabe é o pior rei de Israel. É quem, irmão? A flecha que acerta Acabe tinha que acertar Josafá. Os dois cometeram o mesmo erro. Sim ou não? Mas diz a Bíblia que quando Josafá volta, Deus diz para Josafá: eu lembrei de quem você era. Sabe o que a amante diz para a gente? Sabe o que Deus diz para a gente? Você vacilou, mas eu te amo tanto que não adianta se apelar por litigioso. Eu não vou te dar a carta de divórcio. Eu não vou te dar a carta de divórcio. O que eu faço? O marido diz: volta a ser quem você era. Oh glória, está sentindo a presença do Espírito Santo? Volta a ser quem você era. O que Josafá faz? Eu vou voltar a levantar o altar, porque um erro não define a minha história. Eu vou levantar, restaurar. É igual Sansão. Num dia de arrependimento matou mais filisteu do que matou na vida inteira. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que está no contrato, pastor? O esposo deve prover e o quê? Proteger. Uma guerra ganha e perdeu. Porque quando a gente se alancia com o que não presta, Deus tira a mão e a guerra ganha perdida. Aí o marido diz: eu vou mostrar para você como vale a pena ser casada comigo. Vem 3 exércitos. 3 exércitos. A noiva diz: eu não tenho força para encarar, mas eu estou fiel. Essa luta é maior do que eu, mas eu tô fiel. Aí o marido diz: fica tranquila, nessa peleja. Por que está no contrato? Isso não é uma profecia exclusiva para Josafá, porque isso é uma lei da guerra. Deus diz em Deuteronômio: todas as vezes que um exército inimigo for maior do que vocês, não tenham medo. Essa guerra não será vossa. Essa guerra é do que prometeu prover e proteger, prover e proteger. Alguém está recebendo a palavra da parte? Faz um barulho de glória por esse casamento extraordinário que você tem. Feche os olhos aí, por favor. Moço com moço, moça com moça, para evitar constrangimento. De 2 em 2 ou 3 em 3, vire de frente para alguém. Não precisa tocar nessa pessoa não, e feche seus olhos. 2 em 2, 3 em 3, rapidinho para nós orarmos. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos aí. Se você cravar lança, Deus faz promessas. Se você cravar lança, Deus faz promessas. Deixa eu traduzir. Se você pegar a lança na mão hoje,
O casamento dos seus sonhos dará certo. Sua vida espiritual dará certo. Você terá filhos lindos. Tua vida financeira vai andar. Tua vida espiritual vai deslanchar. Porque se Deus está conosco, ninguém irá parar a mocidade de Paulo. Alguém tem coragem de cravar a lança naquilo que está te afastando de Deus? Fecha os olhos aí. Fecha os olhos aí. Não é passe de mágica, eu não acredito em mágica. Eu acredito no poder no nome de Jesus. Quando eu autorizar, você vai dar um abraço nesse crente e vai dizer para ele: você pegou na lança e Deus pegou na promessa. Você pegou na lança e eu estou te dizendo: eu vou no teu casamento. Eu vou no teu casamento. Eu vou ver você assumindo igreja. Eu verei você pregando e alma se rendendo. Eu verei você escrevendo hinos e o Brasil louvando a Jesus. Eu verei você cantando e os demônios batendo em retirada. Eu verei você invadindo o santíssimo lugar. Porque aquilo que te matava não te mata mais. Aquilo que te matava não te mata mais. Em nome de Jesus, abraça esse jovem, profetize na vida dele. Pegue na lança que Deus pega na promessa. Pegue na lança que Deus pega na promessa.